Olá, pessoal. Oi, pessoal. Nesse vídeo nós vamos fazer mais um exemplo de aplicação de equações diferenciais, mas para a gente separar um pouco e facilitar, né, quando a gente chegar na parte da aplicação, a gente antes vai resolver, ou pelo menos olhar, né, a solução deste problema aqui de problema de valor inicial, olhar o gráfico e algumas pequenas propriedades. Esse tipo de problema a gente costuma chamar de PVI, ou problema de valor inicial, porque além da equação diferencial, no caso y duas linhas de x igual a menos 9,8, foram fornecidas as condições iniciais. Y de 0 igual a 8, y' de 0 igual a 2. Essas condições iniciais, né, é uma forma de a gente, acho que bem simples de pensar, é assim. Quando a gente tem a equação diferencial junto com essas duas condições, e aqui até dá para fazer já mais uma observação. Ó. A equação diferencial aqui ela tem ordem 2. Então, se ele é um problema de valor inicial, nós vamos precisar de duas condições iniciais. E sempre começa assim, né? Se tu tem aqui uma derivada segunda, então as condições iniciais são o y, depois a derivada do y. Se aqui fosse aqui ordem 3, seria o y, derivada primeira do y, derivada segunda do y. E assim E sucessivamente. assim sucessivamente. Bom, então aqui, olha só, essa equação é bastante simples. Se a gente resolver ela diretamente, integrando duas vezes, nós já vamos obter a solução geral. As condições iniciais, elas nos ajudam a determinar quem são essas constantes aqui, né? Vocês percebam que isso daqui, com as constantes, nós temos infinitas soluções. E quando a gente tem as condições iniciais, a gente define exatamente quem são essas constantes C1 e C2. Por isso a gente chama de solução particular, que uma vez conhecida a solução geral, quando eu utilizo essas duas condições iniciais, eu tenho o caso particular de todas as possíveis soluções que satisfaz essas duas condições. Então, uma forma a gente resolver isso daqui, já determinando essas constantes, a gente pode fazer assim: a gente pega a equação diferencial e a gente integra ela uma vez. Né? Então, no momento que a gente integrou ela uma vez, do lado esquerdo a gente tinha a derivada segunda, ela baixa para a derivada primeira. Do lado direito a gente tinha uma constante, então é a regra de polinômio, né? Então fica aqui, no caso aqui era menos 9,8, integrando menos 9,8 mais C1, tá? Aqui cabe lembrar mais uma vez, né, que conforme a gente falou no vídeo anterior, né, que quando a gente integra ambos os lados, aparece uma constante tanto no lado esquerdo quanto do lado direito. Só que quando a gente vai escrever, a gente já bota direto só do lado direito, porque a gente já está juntando essas duas constantes. Tá legal? Agora, para determinar quem que é a constante C1, basta a gente aplicar x igual a zero, porque a gente tem aqui a condição inicial dizendo que y derivado aplicado em zero é igual a 2. Então, quando a gente faz x igual a zero, do lado esquerdo a gente sabe que dá 2, do lado direito esse termo aqui se anula, e a gente vai ter então que C1 é igual a 2. Bom, voltamos agora para a gente pega esse valor aqui, né? A gente sabe que C1 é igual a 2, substitui aqui na equação de cima, obtendo então que a derivada é igual a menos 9,8x mais 2. Agora a gente repete o processo praticamente, né? Integrando novamente a equação. Então a gente vai ter aqui uma nova equação, aqui agora vai ficar uma equação quadrática, né? E a gente novamente, para determinar essa integral, essa constante, né, que aparece quando a gente faz a integração, a gente novamente vai fazer x igual a zero. Vocês percebem que do lado esquerdo a gente vai saber quem que é pela primeira condição inicial que nós temos, então ela vale 8. Do lado direito, esses dois termos aqui que contêm o x, eles vão ser anulados, vai ficar isolado aqui só o C2. Então C2 igual a 8, a gente retorna para a equação, substituindo o C2 por 8, e a gente tem a solução. Vocês observam que a solução geral era essa daqui de cima. O que a gente fez foi determinar quem que é o C1 e quem que é o C2. Então agora a gente tem uma única solução. Eu acho que eu não falei no início, né? Mas aqui como a gente vai usar este exemplo, né, para aplicação, aqui a gente fez uma restrição de domínio, né, que a gente pode pensar que foi simplesmente por construção, tá?
A gente tem aqui a equação diferencial, as condições iniciais, e eu construí a equação somente para x maior ou igual que zero. Então, essa solução que nós obtemos aqui, né, ela já está representada graficamente aqui do nosso lado direito, né? E o que a gente quer chamar a atenção de vocês, né, é sobre as condições iniciais aqui. Vocês percebem que o y0, né, ele mostra aonde o gráfico inicia no eixo y. Ó. Então, olha só, o x está igual a zero, então nós estamos sobre o eixo y. E como esse valor é 8, então nós estamos iniciando aqui no 8. Agora, o y' aplicado em 0 igual a 2, o que isso aqui significa, né, neste gráfico? Vocês lembram que a derivada de uma função, né, ó, a gente tem aqui o y. O que seria a derivada da função? A derivada da função ela está relacionada com o coeficiente angular. Então, se aqui a derivada, né, que a gente pode interpretar como coeficiente angular, é um número positivo e é um número grande, é porque aqui na saída do 8 nós vamos ter uma inclinação grande da curva. Né? Vocês percebem que se eu diminuir isso daqui e chegar em zero, ó, a minha inclinação, epa, agora vai dar tudo certo. Ó, se eu tenho, então, y' em zero, né, o coeficiente angular é igual a zero, então aqui na saída do 8, né, a minha inclinação aqui é nula. E, né, de forma análoga, se eu pegar esse valor aqui negativo, a inclinação aqui é negativa. Então, esses conceitos, né, são vistos lá no cálculo 1, quando a gente fala em reta tangente ao gráfico da função. Né? Então, esse coeficiente angular é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico naquele ponto. A reta tangente aqui, nessa situação que a gente está vendo agora, ela é uma reta tangente decrescente. E por isso, então, essa derivada no zero é negativa. Então, quando esse número for positivo, na saída, temos uma reta tangente crescendo aqui, com coeficiente angular positivo, coeficiente angular valendo 4. Bom, então vocês percebam que essa equação, né, agora já a gente fez essas observações sobre as condições iniciais, né, onde uma inicia, no caso que y0 significa onde está iniciando, né, e y' a gente então pode associar com esse ângulo aqui que a curva inicia, né, se ele é mais inclinado, menos inclinado. Mas vocês percebam que essa equação diferencial aqui ela é extremamente simples, né, de fazer os cálculos, tudo, né. Agora, o que a gente vai fazer é olhar uma aplicação que vai ser muito similar a esse problema. Vocês percebam que, vocês vão perceber agora quando a gente apresentar o problema, esse problema aplicado, que ele vai ter outros dados, né, os dados físicos, né? Só que por trás vai estar uma matemática razoavelmente simples, tá? E fiquemos atentos a este fato. Tá legal? Então vamos passar agora para o exemplo aplicado. Já estamos aqui com o arquivo aberto e agora a gente quer resolver o seguinte problema. Um objeto é solto de certa altura acima do solo e cai sob a força da gravidade. A segunda lei de Newton, que afirma que a massa de um objeto multiplicada por sua aceleração é igual à força total que atua sobre ele, pode ser aplicada ao objeto caindo. Pela segunda lei de Newton, nós temos essa equação diferencial que se refere a este problema, onde h seria a altura do objeto acima do solo, esse m que está aqui, a massa do objeto, a derivada segunda de h em relação a t é a aceleração do objeto, menos mg, esse produto, a força devido à gravidade, e t, o tempo que transcorre, né, a partir da queda do objeto. Então, nessa equação diferencial de segunda ordem, esse g aqui nós vamos assumir como sendo 9,8, né? E aí, notem que a gente tem um problema exatamente como no arquivo anterior, né? Quando eu colocar aqui, se eu dividir ambos os lados por m, nessa equação diferencial, e trocar o g por 9,8, nós estamos na situação anterior.
A diferença aqui é que em vez de y, nós estamos chamando de h, porque a função incógnita é a altura do objeto ao longo do tempo. E bom, como eu acabei de falar, a variável independente é o tempo. E por isso faz sentido a restrição que nós colocamos antes do x maior ou igual que zero, né? Então aqui se a gente mantém isso, o tempo a partir do instante inicial t igual a zero. E aí, quando a gente quer resolver essa equação diferencial, a gente tem o mesmo problema que nós tínhamos antes, para essas duas condições iniciais. Então, esse conjunto aqui, equação diferencial mais as duas condições, nós chamamos de PVI. Novamente, lembrando, né, como que a gente resolveu antes? A gente integrou duas vezes essa equação. A primeira vez, quando a gente integra, a gente recupera a derivada de h em relação ao tempo, né? Fica menos 9,8t mais a primeira constante, que aqui no caso a gente está definido como sendo 3, né? E depois integra novamente em relação a t, substitui lá o zero para obter a segunda constante, que no nosso caso era 8. Então, eu vou ocultar aqui para a gente tentar enxergar o que significa essa curva, que é a solução particular para essa equação diferencial de segunda ordem. Então, aqui, no instante inicial, a gente está supondo que a altura inicial do objeto é 8. Então, aqui nós temos 8 como altura inicial. Além disso, nós estamos supondo que a derivada de h no instante zero é 3, ou seja, a velocidade inicial, a taxa de variação de h ao longo do tempo é 3. Como 3 é um valor positivo, isso significa que aqui no instante inicial, a função h está crescendo, a retinha tangente tem um coeficiente angular igual a 3. Então, aqui a gente pode ver que a função dá uma subida aqui, o gráfico da função dá uma subida, e depois, com o passar do tempo aqui, passa a cair. Aqui só para observar, né? A gente está colocando os valores parecidos com o exemplo anterior, né? Para a gente ver a similaridade, né? Mas para ficar bem certinho com o enunciado do problema, aqui diz que o objeto é solto a uma certa altura, né? Então, se ele é solto, vocês percebem que essa derivada aqui, ela não pode ser 3, né? Ela tem que ser 0, né? Sendo assim, o valor mais apropriado para y' em 0 é y' em 0 igual a 0, porque aí nós estamos considerando que o objeto está sendo solto, né? Ele não tem nem velocidade, não está sendo nem a velocidade nem para cima nem para baixo. Ele não está sendo arremessado para cima e nem forçado a descer. Então você percebe assim, da maneira que está agora, ele está compatível com o enunciado. Agora só para a gente ver, ó, a gente aumenta aqui agora o y'. Pode aumentar bem, ó. Isso seria um objeto que está sendo lançado a uma altura, né, a partir de uma altura de 8, vamos supor, 8 metros, né? E ele está sendo lançado para cima, existe uma velocidade atuando para cima. Enquanto que se a gente botar negativo, ele é como se a gente estivesse jogando, né, para baixo mesmo, né? É importante a gente observar que quando o problema está contextualizado, essas condições iniciais elas têm que corresponder à física do problema. Na disciplina de cálculo, quando a gente resolve as EDOs de primeira, segunda ordem, a gente não se preocupa muito com essa contextualização, com essa modelagem do problema. A gente se preocupa em olhar a equação diferencial, classificar ela da melhor forma possível, né, para poder utilizar os métodos de solução. Isso que importa para a gente agora. A gente quer aprender diferentes métodos para resolver EDOs e não na modelagem do problema. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.